Escrevo este e-mail para compartilhar algo que realmente marcou minha vida. Por favor, não divulgue meu nome, pois desejo compartilhar anonimamente. Apenas quero que saibam que naquela época eu era um jovem de apenas 17 anos. Comecei a trabalhar em um posto de gasolina, sendo responsável por abastecer os veículos e também limpava os vidros para quem permitisse, buscando ganhar um dinheiro extra. Trabalhava principalmente durante as noites, pois estava cursando o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Vale ressaltar que esse posto de gasolina ficava quase nos limites da cidade. Eu ia e voltava com um colega de trabalho, um senhor de 40 anos que também trabalhava no mesmo turno. Ele costumava me dar carona e me deixava em uma avenida que ficava a algumas quadras da minha casa. Assim eu seguia o restante do caminho a pé. Em uma madrugada só estávamos eu e meu colega de trabalho por volta das 3:30 da manhã e não havia mais ninguém na região. De repente um carro chegou e estacionou onde eu estava. Era um veículo com vidros escuros, quase impossíveis de enxergar para o interior. O motorista abaixou o vidro, revelando ser uma senhora jovem. Ela pediu para eu encher o tanque e começou a me explicar que iria à loja de conveniência do posto para comprar alguns doces para seu filho, que estava no banco de trás. Pediu-me gentilmente que cuidasse dele enquanto ela fazia as compras. Eu concordei e ela sorriu, agradecendo antes de ir à loja. Até então nada parecia fora do comum. Os vidros traseiros estavam fechados e muito escuros, mas eu conseguia perceber algum movimento lá dentro. Aparentemente a criança estava impaciente. Terminei de abastecer o veículo e aguardei que a senhora saísse para receber o pagamento e também perguntar se podia limpar os vidros. Enquanto esperava, percebi movimentos no banco de trás do carro. Mas não conseguia ver claramente devido à escuridão. Finalmente a senhora retornou com 2 sacolas cheias de comida. Ela estava sorrindo de uma maneira que me pareceu perturbadora enquanto caminhava em minha direção. Eu apenas sorri de volta uma vez e me virei. No entanto, a situação ficou muito desconfortável quando ela me perguntou se seu filho ainda estava no carro. Eu respondi afirmativamente. Ela então pegou sua carteira, pagou pela gasolina e me deu uma gorjeta por ter cuidado de seu filho. Agradeci e ela entrou no veículo, ligou o motor, virou-se para trás entregando as sacolas ao filho e disse carinhosamente: "Veja, querido, tudo o que comprei para você." Eu pensei que ela iria embora, mas antes de partir ela virou-se para mim e disse: "Veja, este é meu filho Brian." Nesse momento abaixou o vidro traseiro, revelando um cadáver quase esquelético. Aparentemente um adolescente completamente vestido com uma touca na cabeça. Fiquei petrificado, mal me lembro de como reagi. Senti muito medo. Não sei se meu colega que estava na frente percebeu minha reação, mas ele imediatamente veio até mim. Enquanto isso, a mulher subiu os vidros e simplesmente foi embora. Eu fiquei lá, chocado e incapaz de reagir. Meu colega tentava me fazer reagir, sem sucesso. Finalmente consegui falar e contei tudo a ele. Ele pegou o telefone sem dizer uma palavra, ligou para a polícia, relatou o ocorrido e forneceu a descrição do carro e para onde ele tinha ido. Depois disso, ele me levou para casa, pois fiquei muito abalado. Na noite seguinte, quando meu colega passou para me pegar, ele me disse que havia recebido uma ligação da promotoria agradecendo por ter relatado aquele incidente. Aparentemente, aquela mulher estava sendo procurada por seus familiares que moravam em outro estado. Disseram que ela havia enlouquecido após perder seu filho devido a uma doença e que, de repente, desapareceu sem deixar rastros. Nunca souberam onde ela havia sepultado seu filho. É incrível, mas coube a mim viver esse perturbador acontecimento para que, finalmente, seus familiares a encontrassem e descobrissem que ela nunca havia se desfeito do corpo do filho. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar minha experiência. Agora, com 28 anos, acredito que superei aquele incidente. Mas, sem dúvida, é algo que ficará gravado em minha mente para sempre. Olá, público do canal. Me chamo Maria e quero compartilhar através deste canal algo muito perturbador que aconteceu com minha melhor amiga e comigo enquanto estávamos viajando na estrada. Para contextualizá-los, eu sou brasileira
Mas naquela época eu estava morando nos Estados Unidos, pois já estava frequentando a universidade. Morava nos condomínios da universidade, onde conheci minha melhor amiga, que é americana, e também era minha colega de quarto. Numa noite em que estávamos viajando sozinhas para passar um fim de semana na praia, que ficava a cerca de 3 horas de onde vivíamos, alugamos um carro e partimos na sexta-feira, por volta das 8 da noite. Nossa última aula terminava às 6, e levou um tempo para fazermos as malas e ir. Até aí, tudo bem. Estávamos animadas na estrada, ansiosas para chegar à praia e jantar no bonito hotel onde ficaríamos. No entanto, a meio caminho, sentimos a necessidade de ir ao banheiro. Então pesquisei no GPS algum posto próximo e encontrei um no mapa, desviando um pouco do caminho. Ao chegarmos lá, percebemos que realmente era um posto de combustível, mas estranhamente estava fechado. Por sorte, os banheiros estavam do lado de fora e estavam abertos. Apesar do local estar bastante deserto e praticamente isolado, decidimos descer, estacionamos o carro na frente dos banheiros do outro lado do estacionamento e fomos rapidamente. Até então, tudo bem. Entramos nos banheiros sem demorar muito, mas ao sairmos nos deparamos com algo verdadeiramente perturbador. Minha amiga saiu primeiro e quando saí, lembro-me de que estava olhando para baixo, secando as mãos, quando de repente senti que ela me segurou com a mão, olhando fixamente para frente. Virei o olhar e bem em frente ao nosso carro, a menos de 1 metro de distância, na escuridão, havia um homem imóvel, facilmente medindo mais de 2 metros de altura. Ambas ficamos paralisadas, pois apesar de não conseguirmos ver o rosto dele na escuridão, ele estava de frente para nós, com os braços longos ao lado do corpo, em uma posição de alerta. Minha amiga e eu ficamos lá, estáticas, sem dizer nada por vários segundos, até que ela reagiu e sussurrou, cheia de nervosismo. O que fazemos? Eu não sabia como responder. Não adiantaria nos trancarmos no banheiro, pois ele não tinha porta e o sujeito poderia entrar facilmente. Demos alguns passos para trás e eu peguei meu telefone para ligar para a emergência, mas não havia sinal algum naquele lugar. Ao contar para minha amiga, ela disse que deixou o telefone carregando no carro. Estávamos totalmente vulneráveis. Aquele sujeito, ou o que quer que fosse, era assustadoramente alto. Foi então que minha amiga se encheu de coragem e gritou para ele ir embora, nos deixar em paz. No entanto, o sujeito apenas movia a cabeça de um lado para o outro sem expressão, sem responder absolutamente nada. Lembro-me de ter sussurrado para minha amiga que precisávamos correr para o lado oposto e pedir ajuda, mas ela disse que estávamos muito longe da estrada principal, pois tínhamos nos desviado um pouco para chegar até ali. Eu estava muito assustada, tremendo, segurando as lágrimas com todas as minhas forças. Tenho que admitir que minha amiga se manteve o mais calma possível o tempo todo. Na verdade, ela estava na minha frente o tempo todo, nunca recuou, ela me protegeu. A verdade é que não sei quanto tempo ficamos lá paradas diante daquele sujeito, mas para mim pareceu uma eternidade. Até que de repente vimos luzes vindo em direção ao posto de gasolina. Era um carro que estava entrando e se dirigia aos banheiros. Ambas o sinalizamos, indicando que precisávamos de ajuda. No entanto, quando o carro se aproximou e nós viramos para olhar novamente para o sujeito, ele simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se tivesse se dissolvido na escuridão num piscar de olhos. Foi então que eu desabei a chorar, tremendo incontrolavelmente. Minha amiga me consolava e abraçava. Nesse momento, um casal de idosos estacionou o carro na nossa frente e desceu. Lembro-me de que a senhora veio diretamente até nós, perguntando amavelmente se estávamos bem, pois ela viu nossos sinais e também me viu chorando e tremendo. Eu não conseguia falar, mas minha amiga contou tudo o que havia acontecido. O casal estava impressionado, mas disse que não conseguiu ver o sujeito, pois quando estavam entrando, só nos viram acenando. Enfim, depois de nos acalmarmos, entramos no carro e saímos daquele lugar. Durante todo o caminho, estávamos com medo de nos deparar novamente com aquele sujeito ou o que quer que fosse. A esse ponto, já não sei o que era. Estávamos com muito medo, chegamos até a pensar em voltar atrás.
No final, decidimos seguir em frente em direção à praia e tentar esquecer o pesadelo que tivemos naquele lugar. Embora tenhamos nos divertido muito naquele fim de semana, o que nos aconteceu é algo que jamais esqueceremos. Na volta, claro, não paramos em nenhum lugar. Fomos direto até a universidade, onde, é claro, compartilhamos nossa história com nossos amigos, que nos deram todo tipo de teorias. Resumindo, todos concordaram que aquilo que apareceu para nós não era uma pessoa. Enfim, há muitas coisas estranhas nas estradas dos Estados Unidos que o próprio governo mantém escondidas e não quer que se saiba delas. Estamos praticamente certas de que aquilo que nos apareceu fazia parte desses segredos. Olá, comunidade. Antes de começar meu relato, gostaria de compartilhar que levei algum tempo para me animar a tornar minha história pública, pois envolve alguém a quem eu amo profundamente: minha mãe. Ao mesmo tempo, gostaria de pedir, com todo respeito, a opinião de vocês. Tudo foi muito estranho e, embora já tenham se passado vários anos, eu adoraria ter alguma resposta. Não quero revelar meu nome, mas sou uma mulher de 48 anos, grande fã deste canal. Sabia que um dia acabaria ouvindo minha própria história neste canal. Tudo começou numa noite em que estávamos viajando em família para o Rio durante as férias de final de ano para passarmos o Réveillon e conhecermos os encantos desse belo estado. Estávamos no carro, meus pais, meus 2 filhos, meu marido e eu. Sabíamos que a jornada seria longa, tanto que já era noite na estrada. Passava da meia-noite e eu precisava ir ao banheiro. Então pedi ao meu marido que estacionasse na primeira área de serviço que encontrasse. Chegamos em um lugar que ficava bem afastado de tudo. Perguntei se mais alguém queria ir ao banheiro, mas ninguém quis. Todos estavam dormindo, exceto meu marido e meu filho mais novo. Então desci sozinha enquanto minha família me esperava no carro. A área estava praticamente vazia. Apenas outro carro estava estacionado. Mas quando entrei, os donos estavam saindo do estabelecimento, deixando o banheiro só para mim. Enquanto estava ocupada, ouvi a porta do banheiro das mulheres se abrir, que rangia muito. Eu tentava me apressar para não prolongar a viagem, mas então ouvi a porta do banheiro ao lado se abrir e, olhando para baixo, vi os pés de minha mãe. A reconheci pelos sapatos e pela calça caqui que ela estava usando naquela noite. Imediatamente disse: "Estou aqui, mãe. Que bom que aproveitou para usar o banheiro. Ainda temos várias horas de viagem pela frente." No entanto, não houve resposta. Estranhei o fato de ela não ter me respondido. Então falei novamente: "Mãe, por que você não responde?" Mais uma vez, nenhum sinal de resposta. Isso me pareceu extremamente estranho. Subi minhas calças e saí do cubículo diretamente para bater na porta, perguntando se ela estava bem, por que não estava me respondendo e por que não queria abrir para mim. No entanto, ela não disse nada, apenas continuou chorando. Eu sabia que era ela, pois reconhecia sua voz, a voz da minha mãe, chorando, algo inconfundível. Desesperada, batia na porta, pedindo que ela me abrisse, perguntando cada vez mais agitada o que estava acontecendo, por que ela estava chorando e por que não queria abrir. Mas não recebi nenhuma resposta. Apenas continuava chorando. De repente, ouvi a porta da entrada ranger, e quando me virei para ver quem era minha mãe. Eu fiquei pálida, sem conseguir dizer nada, vendo-a entrar. Ela me viu preocupada e perguntou se eu estava bem, dizendo que tinha vindo me procurar porque estava demorando muito. Lembro-me de que ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos, provavelmente percebendo minha expressão de choque. Quando finalmente pude me mover, virei para o cubículo do banheiro onde supostamente minha mãe estava, mas não havia mais ninguém. Inclusive, empurrei a porta que estava sem trancas e, de fato, estava vazia. Minha mãe continuava insistindo para que eu dissesse o que estava acontecendo, mas eu só queria sair correndo dali. Então, a peguei pela mão e a levei de volta ao carro. Ela me seguiu sem entender o que estava acontecendo.
Antes de entrarmos no carro, para que meus filhos não ouvissem nada, contei a ela o que tinha acontecido. Ela me olhava tão confusa, me perguntando várias vezes se eu estava certa, pois afirmava que absolutamente ninguém havia chegado àquela área desde que eu desci para o banheiro. Muito menos alguém vestindo as mesmas roupas que ela. Era impossível. Cansada de jurar o que vi, senti que ela não acreditou totalmente e atribuiu isso ao fato de eu estar muito cansada. Ela apenas me disse para tentar dormir pelo restante da viagem. Obviamente não consegui convencê-la. Subimos no carro, onde meu marido me olhava com uma expressão de confusão, querendo saber o que tinha acontecido, mas habilmente disse que contaria depois. Os dias de férias se passaram, ficamos 5 dias, e durante esse tempo, claro, contei a meu marido o ocorrido, mas ele também não soube o que me dizer. No 6º dia, voltamos para casa, e no dia seguinte, que era segunda-feira, meu marido e eu voltamos ao trabalho e meus filhos à escola. Entretanto, naquela mesma manhã de segunda-feira, recebi a pior ligação da minha vida até hoje. Era meu pai me dizendo que minha mãe tinha falecido. Ela morreu de um ataque cardíaco durante a noite. Foi o momento mais doloroso da minha vida. E embora eu tenha aprendido a lidar com isso, é algo insuperável. A dúvida que sempre tive desde aquele acontecimento naquele lugar uma semana antes de minha mãe falecer é se teve alguma relação com a sua morte. Algo queria me avisar do que estava por vir, ou foi apenas uma coincidência? Embora meu marido me diga que eu não devo me torturar mais com essa pergunta sem resposta, não consigo superar. Preciso entender o que aconteceu. Suas teorias são bem-vindas, comunidade. Agradeço por dedicarem tempo para ouvir minha história. Boa noite. Antes de mais nada, agradeço por este espaço para compartilhar minha história com vocês. Obrigado, Silvio, por contá-la. Meu nome é José Alberto, e por 3 anos trabalhei em um posto de gasolina nos arredores da cidade onde vivi nos Estados Unidos, mais precisamente na estrada. Eu atuava como caixa na loja desse estabelecimento no turno da noite. É um trabalho pesado para muitos, mas para mim realmente não era, pois sou uma pessoa noturna. Sentia-me muito confortável. Claro, testemunhei algumas situações um pouco violentas, como pessoas alcoolizadas chegando e brigando, e várias tentativas de roubo também, embora nada de grave tenha acontecido. No entanto, algo que nunca experimentei em minha vida e que, na verdade, nem acreditava era o paranormal. Foi em uma dessas noites, enquanto trabalhava. Acabara de começar o turno, estava na caixa fazendo alguns cálculos e esperando meu colega, que sempre chegava atrasado, para me ajudar a organizar algumas caixas de inventário que haviam acabado de chegar. Estava muito tranquilo, pois não havia ninguém na área. De repente, ouvi o sino da porta principal, mas não via ninguém entrando enquanto a porta se abria. Quando me aproximei, vi que era uma garotinha de uns 8 ou 10 anos vestindo um vestido rosa muito sujo e com apenas um sapato. A verdade é que fiquei bastante impressionado ao vê-la assim. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor para ver se atrás dela vinham seus pais ou alguém que a estivesse acompanhando, mas não havia ninguém, nem mesmo carros estacionados ou abastecendo. Parecia que ela estava completamente sozinha. Ela se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa, pois estava perdida. Parecia completamente desorientada e um pouco assustada. Perguntei como ela chegou até ali e onde estavam seus pais, mas ela não soube me responder. Movia a cabeça de um lado para o outro e levantava os ombros, como se dissesse que não sabia. Foi uma situação bastante estranha e complexa. Então disse a ela para esperar um momento enquanto eu chamava a polícia para pedir ajuda, pois eles a ajudariam a encontrar seus pais e voltar para casa. Ela assentiu com a cabeça, permanecendo parada ao lado da porta de entrada. Enquanto isso, fui até o caixa onde estava o telefone para chamar emergência. Antes de chegar lá, ouvi novamente o sino indicando que a porta havia sido aberta. Virei imediatamente, pensando que a menina havia saído, mas era meu colega de trabalho que estava chegando.
Ele entrou como se nada estivesse acontecendo, cumprimentou-me com um sorriso e perguntou como eu estava. Surpreendeu-me o fato de ele não ter olhado para a menina e não ter ficado surpreso. Quando eu disse que chamaria a polícia porque a menina na entrada estava perdida, ele olhou para todos os lados e perguntou qual menina. Caminhei novamente até a porta, atrás de uma prateleira que não me permitia vê-la da caixa. Ao chegar lá, a pequena não estava mais lá. Permaneci pelos corredores procurando por ela enquanto perguntava ao meu colega se ela não tinha saído quando ele abriu a porta. No entanto, ele me olhava totalmente confuso, dizendo que quando ele entrou, absolutamente não havia ninguém dentro ou fora do local. Eu estava assustado e muito confuso, mas por se tratar de uma menor de idade, sabia que não poderia ficar assim. Nesse momento começaram a chegar clientes e tivemos que atendê-los. Mas em um momento em que o posto de gasolina ficou vazio, meu colega e eu aproveitamos para verificar as câmeras, tanto internas quanto externas. Ao ver as gravações, aparecia eu falando sozinho quando a menina entrou no local. A única coisa que aparecia era a porta se abrindo sozinha. Meu colega começou a rir nervosamente, soltando algumas palavras de surpresa. Eu, por outro lado, senti um vazio no estômago. Não sei se de medo ou ansiedade provocados pela situação. Meu colega conta que meu rosto não tinha expressão ao ver os vídeos. Eu simplesmente estava como fora de mim. A verdade é que senti que nada era real. Simplesmente não conseguia acreditar, mas realmente aconteceu. E levou algum tempo para assimilar a situação, que o mais provável era que eu tivesse falado com um fantasma que possivelmente havia perdido a vida por ali e estava perdido. Contamos ao gerente o que aconteceu. Na manhã seguinte, ele também viu os vídeos e não conseguia acreditar, assim como nós. No entanto, ele nos disse para não contarmos a ninguém e que esses vídeos seriam apagados. Ele também pediu a meu colega para apagar o vídeo de seu telefone, dizendo que o havia gravado para torná-lo viral. Isso irritou nosso chefe e ele nos advertiu que se por algum motivo esse vídeo fosse parar na internet, seríamos demitidos. Mas enfim, esse vídeo era o que menos me importava, pois eu estava muito impactado pelo que havia acontecido. Agradeço por ouvirem minha história. Tenham um excelente dia. Meu nome é Hermínio e sou natural de uma cidade do interior que prefiro não mencionar. Desta vez, venho compartilhar minha experiência paranormal, mais precisamente a minha e a da minha esposa. Esclareço que conto isso com muito respeito aos envolvidos. Minha esposa é uma fã do gênero de terror e sugeriu que compartilhássemos nossa história com a comunidade. Tudo aconteceu alguns anos atrás, quando estávamos viajando de carro durante a temporada de festas de fim de ano. Íamos passar o Natal e o Ano Novo com a família dela, que morava em outro município. A viagem começou bem. Apreciávamos as paisagens e a companhia um do outro, além de alguns lanches que compramos pelo caminho. Conversávamos e cantávamos enquanto viajávamos, até que escureceu e minha esposa adormeceu. Já passava da meia-noite, ela dormia e eu ouvia música, tomando café para me manter acordado. Não havia muitos carros e a estrada estava bastante tranquila quando de repente vi algo ao longe. Alguém estava parado à beira da estrada, mas ainda estava muito longe para distinguir se era um homem ou uma mulher. Reduzi um pouco a velocidade e, ao me aproximar, percebi que era apenas uma criança, sim, uma criança de uns 7 anos, pequena de estatura, vestida de branco, fazendo um gesto com sua mão pequena, como se estivesse pedindo para eu parar. Imediatamente acordei minha esposa e contei o que estava acontecendo. Ela me pediu para parar ao ver que era uma criança sozinha. Então parei. De fato, era uma criança muito pequena, a qual não conseguíamos entender o que fazia ali, sozinha e sem se agasalhar, considerando o frio daquela noite. Minha esposa abaixou o vidro e perguntou carinhosamente se ele estava sozinho, onde estavam seus pais ou por que ele estava ali.
No entanto, a criança não disse nada, apenas nos olhava com um olhar um tanto triste, como se estivesse pedindo para entrar no nosso carro. Minha esposa insistiu com as perguntas e depois olhava para mim, como se perguntasse com o olhar o que deveríamos fazer. O menino estava ali sozinho e não dizia uma única palavra. Não parecia estar com mais ninguém, pois naquela escura floresta não havia mais nada além de escuridão. Nesse momento, minha esposa e eu ouvimos ao longe a voz de um homem que gritava: "Deixem-no, não falem com ele." Minha esposa e eu viramos para trás e vimos um trator se aproximando lentamente. Percebemos que quem nos gritava era o senhor que estava dirigindo o trator. Quando virei meu corpo novamente para frente e olhei pela janela, percebi que o menino não estava mais lá. Eu contei isso à minha esposa, que, assustada, saiu do carro para procurá-lo. Ela chamava por ele várias vezes, mas a criança não apareceu mais. Finalmente, o senhor, já de idade avançada, chegou e parou ao nosso lado. Minha esposa só o olhava até que o senhor desceu do trator e veio até nós, dizendo que aquele menino não existia mais. Em algum momento ele existiu, mas já não estava vivo. Não deveríamos falar com ele. Minha esposa riu nervosamente, pensando que o senhor não estava mais em seus plenos sentidos, mas ele insistiu com seriedade. De repente, ele fez gestos para que eu saísse do carro e fôssemos com ele. Eu dizia à minha esposa para entrar no carro e irmos embora dali. Mas ela, por se tratar de uma criança, não ia ceder tão facilmente sem saber o que aconteceu com ele. Então ela me disse para descer, e é claro que a acompanhei, pois não a deixaria sozinha com aquele senhor. Ele nos levou por um pequeno caminho entre as árvores até chegarmos a algo que parecia ser uma pequena lápide com o nome de uma criança, data de nascimento e a causa de sua partida. Acima disso havia um anjo de cerâmica. "Aqui perdeu a vida em um acidente, e seus familiares vieram fazer sua lápide", disse o senhor. Minha esposa e eu ficamos surpresos, admito, mas permanecemos um tanto céticos, pois nenhum de nós acreditava em fantasmas. Ficamos em silêncio e minha esposa lia a lápide, mas de repente vimos algo que nos deixou completamente perplexos. Aquele anjo de cerâmica começou a chorar do nada, começou a escorrer um líquido negro pelos olhos. Minha esposa recuou e ambos estávamos muito impressionados. De repente o senhor disse: "Vamos embora, é hora de ir, ou o pequeno os seguirá até suas casas e não poderão tirá-lo de lá." Sem dizer uma única palavra, minha esposa e eu começamos a andar em direção ao carro. Ela estava muito impressionada e perguntou ao senhor quando o acidente tinha acontecido. Ele respondeu que já fazia quase 10 anos. Mas que a criança continuava se manifestando naquele local para muitos motoristas que passavam por ali. Talvez ele só quisesse que o tirassem dali, ou tivesse medo de ficar sozinho naquele lugar escuro. Mas havia várias pessoas que haviam tido acidentes por causa daquela criança. Muitas vezes ele aparecia no meio da estrada e as pessoas, ao tentarem desviá-lo, capotavam. Quando perguntadas sobre o que aconteceu, elas diziam que viram uma criança parada no meio da estrada, mas nunca conseguiam encontrá-lo. Claro que ficamos perplexos ao ouvir tudo isso. O senhor se despediu e se afastou em seu trator, recomendando que fôssemos embora dali. Também partimos com muitos sentimentos mistos. Durante todo o caminho falamos sobre isso, tentando entender o que tínhamos vivido. Ninguém te prepara para isso. Desde aquele dia, minha esposa sempre acende uma vela na igreja que frequentamos, pedindo pela alma dele e para que possa descansar em paz. Esperamos que tenha conseguido, pois nunca mais o vimos por lá. Sem dúvida, é uma experiência que nos deixou pensando por muito tempo. Felizmente, não tivemos um final aterrador nem estivemos em perigo. Esteja onde estiver, esperamos que agora tenha encontrado a luz. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Roberto, tenho 67 anos e quem está escrevendo é minha filha.
Venho acompanhando seu canal há 3 meses e gosto muito dos relatos. Hoje decidi compartilhar uma história assustadora que aconteceu comigo, algo que me impactou e marcou profundamente. O ano era 1989 e eu havia acabado de me mudar para Codó, uma cidade no interior do Maranhão. Naquela época, a cidade ainda estava em desenvolvimento. Eu possuía um carro popular que utilizava como táxi, realizando corridas principalmente para fora da cidade, levando pessoas que visitavam seus parentes em outros municípios. Minha história começa em uma sexta-feira. Estava em casa quando um rapaz chegou me pedindo uma corrida para um interior no dia seguinte. Fiquei um pouco desconfiado, pois nunca tinha ouvido falar naquele lugar. Mesmo assim, aceitei a corrida, pois o valor valeria a pena. E o homem parecia ser uma pessoa de boa índole. No dia seguinte, por volta das 5 da manhã, fui até a casa dele buscá-lo. Saímos da cidade por volta das 5h15 e pouco tempo depois estávamos na rodovia. Cerca de 7 a 10 minutos após entrarmos na rodovia que levava a outras cidades, o homem me indicou uma estrada de terra à direita. Ele pediu para seguir por ela até chegar em uma casa grande com um muro amarelo. Ao entrar na estrada de terra, senti um frio intenso dentro do carro. Era tão gelado que tive que desligar o ar-condicionado portátil. Após cerca de 8 minutos desde que desliguei o ar, o homem tocou no meu ombro como se estivesse segurando firmemente. Isso me assustou, pois pensei que fosse um assalto. Ao virar para o homem, percebi que ele estava pálido e com os olhos lacrimejando. Parei o carro e perguntei se ele estava passando mal. Ele olhou para mim e disse: "Moço, tinha uma mulher sentada bem aqui do meu lado." Não compreendi totalmente o motivo dele dizer isso, mas ele estava nitidamente nervoso. Após um tempo de conversa e tentativas de acalmá-lo, decidimos seguir viagem. Deixei-o no local mencionado e fui embora o mais rápido possível. No caminho de volta, antes de sair da estrada de terra, senti e pensei ter visto uma mulher dentro do meu carro. Até hoje não sei o que era aquilo, quem era aquela mulher ou se realmente era uma mulher. Depois desse episódio, nunca mais fui o mesmo e, para piorar minha situação, tive outros momentos sobrenaturais. Agradeço por ouvirem meu relato e que todos fiquem com Deus. Olá, comunidade. Espero que todos estejam bem. Me chamo João Paulo e quero contar uma breve, porém aterrorizante, história que aconteceu com minha namorada e comigo. Fomos de férias de verão para Cancún, alugamos um carro e exploramos muitas praias e vilarejos costeiros da região. Realmente nos divertimos, exceto por aquela noite, da qual estou prestes a contar. Naquele dia, dirigimos por 3 horas para chegar a um vilarejo costeiro e pegar a balsa para uma ilha linda com praias incríveis. Mesmo estando um pouco distante e tendo que passar por vários vilarejos para chegar lá, valeu totalmente a pena. Passamos o dia naquela ilha até a noite, quando era hora de voltar e pegar a última balsa às 7 da noite. Ao chegarmos ao vilarejo onde havíamos estacionado nosso carro, já estava completamente escuro e ainda tínhamos 3 horas de estrada pela frente para voltar a Cancún. Subimos no carro e iniciamos nosso caminho de volta. No entanto, minha namorada estava insistente em que estava com muita fome, pois passou o dia nadando e não tínhamos jantado. Ela disse que não queria esperar até chegar a Cancún e sugeriu que parássemos em algum dos vilarejos caso encontrássemos algum lugar para comer durante o caminho. Ao entrarmos em um desses vilarejos, tudo estava muito silencioso e escuro. Havia apenas algumas poucas casas com as luzes acesas, mas não se via ninguém pelas ruas. Minha namorada já estava ficando desanimada, pois não encontrávamos nenhum lugar para comer. Até que, ao longe, vimos uma senhora sentada no alpendre de sua casa com uma grande panela que dizia tamales.
Minha namorada não pensou duas vezes e me pediu para parar e comprar alguns. Embora eu não estivesse muito interessado, claro que faria isso para satisfazer o desejo dela. Parei, abaixei o vidro e minha namorada perguntou à senhora que estava sentada em uma pedra muito grande sobre os tamales. No entanto, a senhora apenas nos olhou sem dizer uma única palavra. Minha namorada pensou que talvez a senhora não ouvisse bem, pois aparentava ser de idade avançada. Então ela gritou mais alto, perguntando novamente sobre os tamales. Novamente não houve resposta. Eu disse à minha namorada que seria melhor irmos embora, que certamente encontraríamos outro lugar para comer no caminho. Ela concordou. Quando nos viramos para a frente e eu estava prestes a arrancar, ela disse: "Espera, onde está a senhora?" Eu olhei e de fato não havia mais ninguém, nem a panela. E o local estava escuro, com apenas a pedra onde a senhora estava sentada. "Como ela pôde sumir tão rápido e sem fazer barulho?" perguntou minha namorada. Eu claramente não tinha resposta. Estava tão confuso quanto ela. De repente, vimos um senhor saindo da casa em frente e ouvimos que ele gritava algo do outro lado da rua. Abaixei a janela. "Essa casa está abandonada", disse ele, pois percebeu que estávamos estacionados ali. "Já faz meses que a senhora que morava aqui faleceu", acrescentando que não vivia mais ninguém ali. Depois ele entrou em casa sem dizer mais nada. Minha namorada disse instantaneamente para irmos embora, pois não parávamos de olhar para aquele alpendre, o que nos causou arrepios. Se não tivéssemos visto como a senhora desapareceu em questão de segundos, não teríamos acreditado no que o senhor nos disse. Mas não havia outra explicação. Uma história curta, mas cheia de mistério. Obrigado por me ouvirem. Boa noite. Bom dia ou boa noite, comunidade. Espero que todos estejam bem. Desejo compartilhar isso anonimamente. Vou contar algo bastante sombrio que aconteceu com meu pai e comigo em uma estrada do Nordeste, enquanto viajávamos durante a noite para buscar meu irmão mais novo e seus amigos. Eles haviam ido viajar e chegariam ao aeroporto da cidade pela manhã, por volta das 7 horas. A cidade onde moramos é pequena e não possui aeroporto. Não sei se erroneamente, mas decidimos viajar à noite para chegar de manhã e estar lá a tempo para recebê-los. Saímos de casa muito tarde, por volta das 2 horas da manhã, mas eu tinha dormido quase o dia inteiro. Então me sentia descansado e pronto para dirigir, com a bênção de minha mãe. Pegamos a estrada, que estava muito deserta. Havia pouco tráfego, na verdade quase não encontramos nenhum carro, apenas alguns caminhões e ônibus, mas muito poucos. Estávamos na metade do caminho, ambos em silêncio, ouvindo um programa de crime muito interessante quando essa calma foi interrompida por meu pai. De repente ele gritou desesperadamente para que eu freasse. No início, não reagi. Não soube por que ele estava me dizendo isso. Apenas pisei no freio, tentando não ser brusco para não nos machucarmos. Antes de perguntar o que estava acontecendo, meu pai olhou para a frente e lá, estendidas por vários metros ao longo da estrada, estavam espalhadas partes de corpos de animais. Eram muitas patas e algumas cabeças que pareciam ser de vacas. O asfalto estava coberto de vísceras e coisas muito desagradáveis que prefiro omitir. A cena era grotesca demais. Eu nunca tinha visto algo assim antes e a verdade é que isso me impactou. Meu pai observava também, surpreso. A primeira coisa que pensei foi que eles haviam sido atropelados, mas meu pai, que é médico, respondeu: "Não. As extremidades deles estão arrancadas, assim como as cabeças. Isso não foi resultado de um acidente de trânsito." Eu fiquei pensando e observando, enquanto os pelos dos meus braços se arrepiavam devido à macabra situação. Então,
Sugeri que talvez tenha sido um animal, mas que tipo de animal poderia ter feito isso? Teria que ser um animal maior que eles, e nessa área não há muitos animais, apenas cobras ou insetos. Não havia resposta para o que havia acontecido. Eu tentava encontrar um desvio para não passar por cima daqueles pobres animais, cujas partes estavam espalhadas por todo o caminho. De repente, olhei para a direita e senti todo o meu corpo tenso, com arrepios na pele. Entre a grama alta daquele monte havia algo muito estranho e mórbido. Um corpo magro com pernas e braços longos, não consigo dizer se tinha corpo humano ou animal, ou ambos. Estava em pé em 4 patas, com olhos brilhantes que nos observavam, a meu pai e a mim. Meu pai virou para ver minha reação e simplesmente gritou para irmos embora dali. Imediatamente saí do transe e acelerei, sem me importar com nada. Passei por cima dos restos daqueles pobres animais e acelerei sem olhar para trás. O que foi aquilo? Repeti ao meu pai, completamente desconcertado. Você viu, certo? Perguntava a ele, querendo garantir que não estava imaginando, que realmente havia uma criatura muito estranha nos observando do monte. Meu pai confirmou que sim, que viu e que estava certo de que aquela coisa foi a responsável por toda aquela cena macabra. Ele disse que nós poderíamos ter acabado da mesma forma se não tivéssemos saído dali. Isso me encheu de medo. Ele estava preocupado com outros motoristas que transitavam por aquela rota, pois tinha medo de que alguém saísse do carro para mover os restos daqueles animais ou algo do tipo. Ao mesmo tempo, ele me dizia que não podíamos voltar e nos colocar em perigo. Finalmente amanheceu e chegamos ao aeroporto para buscar meu irmão e seus 2 amigos. Não contamos nada a eles para não assustá-los. E eles estavam muito animados contando todas as suas experiências naquelas férias. Além disso, já era de dia, a luz do sol estava presente, então meu pai e eu não nos sentimos em perigo para voltar. Quando estávamos chegando ao mesmo lugar onde na noite anterior tudo havia acontecido, vimos 2 viaturas estacionadas. Todos os restos dos animais já haviam sido recolhidos, apenas manchas permaneciam. Não entendíamos o que os policiais estavam fazendo ali até que, ao avançarmos um pouco mais, vimos um carro abandonado no monte. Foi aí que meu pai me pediu para parar. Ele desceu do carro e foi até um dos oficiais. Apenas víamos que estavam conversando, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Meu irmão e seus amigos não entendiam nada porque tínhamos parado. De repente vi meu pai caminhar em direção ao nosso carro, mas ele vinha com a mão cobrindo a boca e uma expressão preocupada. Quando chegou, perguntei o que lhe disseram. E ele me disse que os policiais estavam lá, porque o dono do carro abandonado era um jovem que não estava em lugar nenhum. Todas as suas pertences, incluindo celular e carteira, estavam no carro, mas o jovem não. Meu pai virava para me olhar com olhos cheios de culpa e, sem dizer uma palavra, me dizia tudo com seu olhar. Nós tivemos culpa. Embora pudéssemos ter alguma responsabilidade, eu sabia que não era nossa culpa. Como poderíamos ficar lá, alertando todos os carros que passassem sobre o que estava acontecendo? Era praticamente impossível. Embora pudéssemos ter ligado para as autoridades para que tomassem conta, não o fizemos. O pobre rapaz nunca foi encontrado. Digo isso porque a notícia saiu na mídia e sua família organizou uma busca com muitas pessoas, mas não havia sinal do jovem em nenhum lugar. Meu pai e eu nunca quisemos contar nada do que vivemos, pois seríamos rotulados de mentirosos ou loucos, e não queríamos aumentar a dor dos familiares. Embora até hoje não saiba se fizemos certo em ficar calados, espero não ser julgado por contar isso agora. Sentimos a obrigação de fazer isso, pelo menos para alertar outras pessoas de que nunca devem sair de seus carros no meio da estrada, não importa o que vejam. Obrigado por me ouvirem.
Olá, sou um seguidor do seu canal e amo os seus relatos. Sou caminhoneiro, estou nessa profissão vai fazer 10 anos. Eu ouvia relatos de colegas que estão na mesma profissão há mais tempo que eu, mas eu nunca acreditava. Até acontecer comigo. Havia uma noite sombria quando decidi enfrentar uma longa viagem solitária pela estrada deserta. O asfalto se estendia à minha frente, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. O silêncio da noite era perturbador, apenas quebrado pelo rugido do motor. À medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a se instalar. Uma inquietação que não podia ser explicada. Olhei para o espelho retrovisor e por um breve momento pensei ter visto algo se movendo na escuridão. Sacudi a cabeça, atribuindo isso à fadiga da estrada. Contudo, à medida que o tempo passava, o desconforto se transformou em uma ansiedade palpável. Foi quando, de repente, um som metálico ressoou no teto do meu caminhão. O veículo balançou levemente e meu coração acelerou. A princípio, pensei ser algum objeto solto dentro do baú, mas a persistência do barulho indicava algo mais sinistro. Senti como se algo estivesse se movendo em cima do caminhão. Tentei ignorar, aumentando a velocidade na esperança de deixar qualquer coisa para trás. Contudo, o som persistia, agora acompanhado por arranhões e batidas. Olhei para cima, buscando entender o que se desenrolava no teto do meu caminhão, mas a escuridão da noite encobria qualquer visão clara. A sensação de ser observado se intensificou e uma sombra se movia rapidamente pelo para-brisa. Meu coração gelou quando percebi que algo estava sobre o teto do caminhão. Paralisei, os olhos fixos na estrada, enquanto tentava compreender o que acontecia. De repente, a sombra saltou do teto para a estrada, bloqueando meu caminho. Freiei bruscamente, ofegante, enquanto a luz do farol revelava uma figura assustadora. Uma criatura horrível, com membros alongados e pele pálida. A criatura parecia não ter pelos, tinha olhos brilhantes e me encarava com uma intensidade assustadora. A boca daquela coisa era horrenda, era enorme e parecia ter dentes afiados do tamanho de um dedo humano. Pânico consumiu-me quando a criatura começou a se arrastar em direção à cabine do caminhão. Instintivamente pisei no acelerador, mas algo impedia o veículo de se mover. A criatura, agora mais próxima, emitia grunhidos guturais ecoando pela estrada deserta. Num último ato desesperado, pisei no acelerador novamente, conseguindo finalmente deslocar o caminhão daquela sinistra criatura. Escapei daquela estrada, não parei por nada até chegar no local destinado. Tive a sensação de que aquela coisa me seguia o tempo todo. Até hoje evito passar naquela estrada e hoje não duvido mais dos relatos sobrenaturais que meus amigos caminhoneiros contam. O trauma daquela noite nunca se dissipou. Até hoje eu não sei o que era aquela criatura ou por que ela escolheu me assombrar naquela estrada desolada. Só sei que existem lugares isolados no Brasil e mundo afora que guardam segredos que o ser humano nem imagina que existam. A noite era densa e eu dirigia por uma estrada deserta, cortando a escuridão com os faróis do meu caminhão. A solidão da estrada interminável se misturava ao som monótono dos pneus contra o asfalto. Então, sem aviso, o motor começou a falhar, até que finalmente parou. Eu me encontrava no meio do nada, longe de qualquer sinal de civilização. Desespero e frustração tomaram conta de mim enquanto tentava reiniciar o caminhão sem sucesso. A única companhia era o silêncio ensurdecedor da noite. Foi quando percebi um movimento na borda da estrada. Uma criatura pálida e sinistra emergiu do mato. Aquilo parecia não ter olhos, mas aparentava ter uma boca enorme. O coração disparou enquanto eu observava a criatura atravessar a estrada de maneira assustadora. Sua pele parecia esticada sobre ossos salientes, dando-lhe uma aparência esquelética. Era corcunda
e parecia ter um caroço nas costas, e aquilo se rastejava no asfalto de maneira grotesca. Eu sabia que não era algo humano, era algo estranho e além da nossa compreensão. Sem pensar, mergulhei para o interior do caminhão, escondendo-me no escuro, rezando para que aquela entidade não tivesse me notado. A criatura chegou ao lado do veículo. Eu mal ousava respirar, temendo que qualquer som pudesse entregar minha presença. Ouvi um farfalhar do lado de fora e meu coração saltou. A criatura parecia investigar, farejando o ar como um predador em busca de sua presa. A angústia se misturava com a escuridão e eu tentava manter minha respiração sob controle, temendo que o menor ruído pudesse me trair. Minutos pareciam horas e a criatura permanecia ao redor do caminhão. Pude sentir meu corpo tenso, cada músculo gritando para não me mover. Finalmente a entidade pareceu perder interesse e desapareceu na escuridão do outro lado da estrada. Esperei, imóvel, até que a sensação de perigo diminuísse. Lentamente fechei a janela do caminhão e tranquei as duas portas. Meu celular não tinha sinal, então fiquei no caminhão até amanhecer. Quando o sol nasceu, saí e olhei pela janela. O mato estava novamente silencioso, como se nada tivesse acontecido. Sem perder tempo, decidi abandonar o caminhão e seguir a pé até conseguir ajuda. Caminhei pela estrada deserta, cada sombra me fazendo estremecer. A experiência deixou cicatrizes profundas, um encontro com o desconhecido que me assombraria para sempre. A estrada continuava, mas agora carregava o peso do que eu havia testemunhado. Uma lembrança persistente da noite em que uma criatura pálida cruzou meu caminho no meio do nada, e até hoje eu não sei o que era aquilo. Há alguns anos, numa noite escura e chuvosa, eu estava dirigindo por uma estrada deserta. O farol do meu carro cortava a escuridão, revelando apenas trechos molhados e sombras misteriosas. A chuva batia no para-brisa, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Foi quando, de repente, notei um carro preto sinistro que parecia surgir do nada. Ele estava atrás de mim, seguindo cada curva e reta da estrada. O farol queimado do veículo criava uma aura tenebrosa, tornando a situação ainda mais assustadora. Tentei aumentar a velocidade, mas o carro sinistro parecia estar sempre lá, sempre me seguindo. Minha mente começou a criar teorias sombrias sobre quem poderia estar dirigindo aquele carro. Seria um maníaco à solta, um fantasma vingativo? As histórias assustadoras que ouvira ao longo dos anos começaram a se entrelaçar em minha mente, alimentando meu medo crescente. A estrada ficava cada vez mais deserta, sem sinais de vida ao redor. Eu estava sozinho, com apenas o som da chuva e dos pneus no asfalto para me acompanhar. A sensação de estar sendo perseguido por algo desconhecido começou a me consumir. Olhava constantemente pelo retrovisor, tentando vislumbrar quem estava no carro sinistro, mas as sombras impediam qualquer identificação. Em um momento de desespero, decidi mudar de direção, fazendo algumas curvas rápidas para despistar meu perseguidor. Entretanto, o carro sinistro continuou a me seguir implacavelmente. A tensão no ar era palpável e o medo se misturava com a adrenalina, formando uma mistura sufocante. Agora, em uma estrada desconhecida e ainda sendo perseguido, comecei a questionar a natureza daquele carro sinistro. Era uma entidade sobrenatural ou apenas alguém com intenções sinistras? As perguntas sem respostas só aumentavam meu desespero. Por fim, avistei as luzes distantes de um posto de gasolina. Corri em direção a ele na esperança de encontrar ajuda. O carro sinistro continuou a me perseguir até a entrada do posto, onde de repente desapareceu como se nunca tivesse existido. Tremendo e confuso, entrei no posto de gasolina contando a história ao atendente atônito.
Ele me olhou com preocupação, como se tivesse ouvido aquela narrativa antes. Senti um arrepio enquanto percebia que minha experiência não era única, alimentando o mistério e o terror que rondava aquele lugar. Até hoje não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite sombria. O carro sinistro e sua perseguição implacável permaneceram como um enigma não resolvido, assombrando meus pensamentos sempre que dirijo por estradas desertas à noite. No fim das contas, as estradas escuras guardam segredos que desafiam nossa compreensão. Que suas viagens noturnas sejam sempre iluminadas, mas lembrem-se, na escuridão, o inesperado pode surgir a qualquer curva. Viajem com cautela, e que os mistérios das estradas noturnas nunca deixem de fascinar vocês.